Meus irmãos, se você está aqui nessa noite a convite de alguém, você está aqui nessa noite porque você sabe que todos os domingos nós estamos aqui reunidos nesse espaço, nesse templo. Você veio aqui com o objetivo de receber algo da parte de Deus, para falar com Deus, para ter uma experiência nova com Deus. Você veio aqui nessa noite para ter comunhão com os irmãos, e eu tenho certeza que Deus, Ele é bondoso, misericordioso para realizar tudo aquilo que você deseja, a sua expectativa, amém? E se Ele ainda não supriu, Ele vai continuar suprindo, porque Ele é uma fonte inesgotável de bênção, amém? Você, ao chegar nesse ambiente, ao chegar neste templo, você vê uma placa ali, CBPaz, ali, e não sei se o Manuel consegue achar o logo da nossa comunidade, mas aqui à esquerda aqui tem a nossa logo, que é um coração, ali uma pomba, né, escrito CBPaz, é uma logo. E quando passam, muitas pessoas passam aqui na rua, olham para cá e percebem que aqui existe uma comunidade evangélica chamada CBPaz. E talvez você possa estar em algum ambiente, alguém está com a camisa da CBPaz, e ao olhar aquela camiseta, você lembra que aquela camiseta faz parte da CBPaz. Eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre a proposta de nós vir à comunidade, vir à igreja e mas também ver o Senhor Jesus. Observe que eu gostaria de pensar com vocês muito além de um ver natural, porque se eu trouxesse aqui um refrigerante, pela marca, pelo rótulo, você saberia qual refrigerante seria. Coca-Cola, Guaraná, enfim, todos os outros. Se você pegar um celular e você ver celular ali, com uma maçã, com uma mordida, você sabe a marca desse celular. Se você for ali fora, no estacionamento, e olhar algumas marcas de alguns carros, você sabe qual é a marca pelo símbolo. E é muito natural nós estarmos na igreja, infelizmente é natural não, mas infelizmente acontece muito. Pessoas que estão nesse contexto de igreja, pessoas que vêm até uma comunidade evangélica, pessoas que vão até Jesus, mas não se deixe, não permite, não deseja, não quer experimentar ou enxergar além daquilo que é proposto por Deus. Muitas vezes as pessoas conhecem Jesus porque ouviu a mãe falar, ouviu o pai falar. Muitas vezes as pessoas conhecem Jesus porque ao ligar o rádio, ligar a televisão, tem várias pessoas falando sobre Jesus. Então é natural, muito obrigado. Então é natural, muitas vezes as pessoas falam assim: quem é Jesus para você? A pessoa fala assim: Jesus é aquele que morreu na cruz. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus, Ele é tudo para nós. Mas eu gostaria de pensar na proposta de nós conhecermos Jesus além dos adjetivos que Ele tem, mas na proposta de conhecer Jesus na profundidade que Ele é. Por isso eu gostaria de ler um texto com a amada igreja, João capítulo 1, verso de número 35. João capítulo 1, a partir do verso de número 35. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com os dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Verso 39, Jesus disse: venham ver. Repita comigo: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e disse a ele: achamos o Messias. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra.
Verso 43, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe responde: venha ver, venha ver. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores, pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês, isto é verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, esse texto é muito interessante. João Batista é aquele que antecede a Cristo, aquele que prepara o caminho para o Cristo. Então João Batista já tinha alguns discípulos. Certa vez, o texto diz que certa vez João Batista estava com seus discípulos e Jesus passa por eles. E João Batista fala assim: olha ali, ali está o Cordeiro de Deus, ali está o Messias. Então os discípulos de João Batista ao ouvirem aquilo, começam a seguir Jesus, começam a caminhar seguindo Jesus. E Jesus percebendo, o texto não fala o quanto eles caminharam atrás de Jesus, o texto não fala se foi um minuto, 2 minutos, 5 minutos, uma quadra, o texto não fala, mas Jesus percebeu. Jesus disse assim: o que vocês estão procurando? O que vocês procuram? Por que vocês estão me seguindo? É interessante, muito interessante essa resposta desses dois homens. Eles poderiam falar assim: puxa, Jesus, nós queremos aqui observar por onde o Senhor vai. Jesus, nós ouvimos João Batista falar, nós queremos aqui apenas enxergar, apenas ver o que o Senhor vai fazer, para onde o Senhor vai, qual é o próximo passo, qual é o próximo caminho, qual é a metodologia que o Senhor vai usar. Os discípulos respondem de uma forma muito interessante. Os discípulos respondem assim: mestre, Jesus, onde é que o Senhor mora? Onde é a sua casa? Onde o Senhor habita? Onde o Senhor reside? É muito interessante que a pergunta é feita para nós hoje, para mim, para você, quando a gente pergunta: onde você mora? Acabei de perguntar para o irmão ali: onde você mora? Ele falou: lá no Dioclésio. Eu falei: pertinho, pode vir a pé para a igreja. Pertinho, né, Benhor? Mas nós perguntamos: onde você mora? Aí nós falamos o nome do bairro, o nome da rua, nós damos uma referência. Eu moro perto da Mão do Brás, né, Alisson? Eu moro ali perto da Mão do Brás, nós gostamos da referência. Jesus também poderia dar referência, Jesus poderia falar assim: olha, eu moro aqui a 2 quadras, vira à direita, eu moro ali perto da quitanda ali do Seu Joaquim, eu moro ali virando a esquina onde a rua da circular, onde ela passa. Jesus poderia dar alguma referência, falar. Mas Jesus fala o que Jesus fala: venha ver, venha ver. E o texto diz que os discípulos foram até a casa de Jesus, chegaram até a casa de Jesus, que era por volta das 4 horas da tarde. Muito provavelmente que os discípulos, aqueles 2 homens conversaram com Jesus mais ou menos umas 3, 4 horas. Naquele período não existia Netflix, não existia internet, então, né, eles dormiam bem mais cedo, né, galerinha? Não maratonava. Aqueles discípulos ficaram ali 3 a 4 horas conversando com Jesus, extraindo tudo que Jesus tinha. No outro dia Jesus acorda e falou assim: vamos caminhar, vamos para outro lugar.
Então Jesus vai e fala: vou chamar alguém comigo. Felipe, vem comigo, vamos lá, Felipe. Felipe: vou, Jesus, claro que vou. Mas Felipe fala assim: Jesus, mas calma aí, Jesus, calma aí. Eu tenho que chamar mais alguém para ir conosco. Espera aí, Jesus, que eu vou chamar mais alguém. Felipe vai lá. Natanael, encontramos, cara. Encontramos o Messias, aquele que estava escrito no livro da lei, a qual o profeta fala: Natanael, nós encontramos. Vem, Natanael, vem. Natanael, vem, cara. Natanael, encontramos. O Messias veio. Acredito eu que no caminho, enquanto Filipe falava para Natanael: encontramos, é ele, o Messias, vamos lá ver. Ele é da cidade de Nazaré. O quê? Não. Filipe, calma aí. Filipe, você falou que encontrou o Messias, o qual nós estamos aguardando, esperando. Mas você falou algo, que ele é da cidade de Nazaré. Não é possível, Filipe, não é possível. Você errou aí nessa sua orientação. Filipe, tudo bem, eu entendi que você falou que encontrou o Messias e nós vamos lá ver. Mas você falou que ele é da cidade de Nazaré. Não é possível. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Filipe responde: venha ver. Venha ver. Meus irmãos, é muito interessante que enquanto eles conversavam, iam em direção a Jesus para conhecer, para ver, antes de eles observarem Jesus, antes deles falar alguma coisa para Jesus, antes deles dialogarem com Jesus, Jesus já vem lá de longe e fala assim: ei, aí está um verdadeiro israelita, um homem justo, um homem sincero. Então Natanael se espanta: ué, de onde, Jesus, o Senhor me conhece? De onde? Jesus responde: eu te conheço lá debaixo do pé da figueira. Eu te conheço, Natanael. Antes do seu amigo Filipe te chamar, eu te conheço, Natanael. Eu te conheço lá debaixo do pé da figueira. Natanael se rende e fala: tu és o mestre, tu és o Senhor, tu és. Jesus disse: você creu, Natanael? Você creu? Coisas maiores você verá. Natanael, se você creu, coisas maiores você verá. Natanael, você verá os céus abertos. Coisas maiores. A minha pergunta, a minha proposta para você nessa noite, melhor dizendo, a proposta de Deus para nós nessa noite: venha, veja coisas maiores sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, em nome de Jesus. O que nós podemos aprender com esse texto? Primeira verdade que nós podemos aprender nesse texto é que quando essas duas pessoas, esses dois homens, André e esse outro que não fala, mas muito provavelmente seja João, o escritor do livro, quando eles percebem que Jesus está passando, eles pegam e vão atrás de Jesus, vão seguir Jesus. E quando Jesus percebe e fala: o que vocês estão procurando? Eles falam: Jesus, onde o Senhor mora? Moradia, lugar onde mora, tem a ver com intimidade, com relacionamento. Quando alguém vai na sua casa, ela observa os detalhes da sua casa. Não sei se alguém não veio a semana passada aqui, mas nós estamos aqui, nossa casa, nesse templo, com um piso novo, pintado. Mas quando alguém vai na sua casa, no seu lar, quando você recebe alguém, a pessoa começa a observar alguns detalhes. Hoje, por exemplo, eu fui na casa da Ana, do Cavalcante. Cavalcante, eles estavam mostrando a sua horta: couve, cebolinha, alface, e tudo, muitas coisas ainda. Cavalcante tem uma barra lá de fazer barra, e virou pirueta. Gente, é algo que só quem vai na casa do Cavalcante percebe, é um detalhe. Semana eu fui na casa do Alisson, né, Alisson? A Viriane fez um bolo, fez outro bolo, mais outro bolo, e bolo, torta. Vou voltar lá comer lá, deve ter bolo ainda, porque tinha uns 15 bolos lá, rapaz.
A gente vê detalhes, a gente sabe o que a pessoa gosta. Quando você vai na casa de alguém, você sabe se a pessoa gosta. A minha esposa diz, cacarecos nos estantes, né? A pessoa sabe, se você vai na casa da pessoa, se a pessoa gosta de fotografia, ela mete fotografia de tudo nas paredes. Do gato, do cachorro, do papagaio, do periquito, da avó, da tia. Se você vai na casa de uma pessoa, você percebe qual é o estilo da louça dela. Você sabe se a pessoa gosta de um quintal que tem grama. Você sabe todos os detalhes, você consegue perceber, porque há um relacionamento de intimidade. Por isso que a nossa comunidade, meus irmãos e minhas irmãs, nós trabalhamos com pequenos grupos. Você vai na casa do Savan, você sabe que lá tem uma churrasqueira bonita, uma piscina enorme. Você sabe que ele gosta de fazer essas coisas, e eu gosto de comer, por isso que eu gosto de ir lá. Tudo combina, tudo perfeito. Quando você vai na casa de alguém, você sabe da intimidade. Fui lá na casa do Osmar, e o Osmar começou a desabafar comigo. Falei, pastor, me ajuda. Eu falei, fala, Osmar. A minha esposa, pastor, ela esconde as coisas de mim. Eu falei, é assim mesmo, cara, as mulheres escondem. Não tem jeito. Eu fui procurar minha roupa ali, ela escondeu no guarda-roupa. Eu falei, é assim, lá em casa também é assim. Você percebe todos os detalhes. Os discípulos perguntaram, Jesus, onde é que o Senhor mora? O que isso quer dizer? Que eles queriam muito mais conhecer Jesus na intimidade, na profundidade, no relacionamento, convivência, o contato. Muito mais do que saber que o Jesus, o Messias chegou, muito mais saber que era o Salvador. Eles queriam uma intimidade. Essa proposta dos discípulos é movida por um desejo de comunhão com Jesus. Para que nós possamos ver Jesus na sua integralidade, nós precisamos não apenas saber quem Jesus é, mas precisamos de um relacionamento íntimo, profundo com Ele. Nós precisamos sair desse nível de apenas saber, conhecer algumas canções. Não, nós precisamos de um relacionamento profundo. E muito mais do que ir até Jesus, o texto diz que eles permaneceram com Jesus. Eles permaneceram, ficaram, relacionamento. Jesus, como que é? Acredito eu que eles devem ter feito várias perguntas para Jesus. Conversaram, trocaram figurinhas, enfim, sobre os detalhes da vida de Jesus. É preciso que nós, que eu, que você, que a igreja de Jesus, tenhamos relacionamento com Jesus. É necessário que precisamos ter intimidade. Muito mais do que ir, mas precisamos de uma intimidade intensa com o Mestre. Jesus nos convida, venha e veja. Mas esse convite de Jesus é além de um olhar, de saber que lá na rua Mário Feitosa 1100 existe um templo, e eu vou lá levantar as minhas mãos e volto para a minha vida. Não, o desejo de Jesus é que você tenha uma íntima relação com Ele. Íntima relação com Ele. Segunda verdade que nós podemos aprender nesse texto, eu gostaria de compartilhar com a igreja. O texto continua dizendo, e Jesus chama uma pessoa chamada Filipe. Filipe, vamos conosco. Vamos, Filipe, para Galiléia, vamos lá. E Filipe fala assim, tudo bem, mestre, mas eu tenho que chamar um amigo, chamar uma pessoa chamada Natanael. E Filipe chama Natanael, o Natanael vai todo empolgado. Natanael fala assim, vamos lá, porque como você está dizendo, encontrou, vocês acharam o Messias. Mas quando Natanael ouve que o Messias, tão aguardado, tão esperado, tinha vindo de uma região tão pequena, tão simples, Natanael falou assim, não é possível. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Não é possível. Segunda verdade que nós podemos aprender, Jesus nos mostra que a nossa visão humana é limitada. A nossa visão humana é limitada. Precisamos colocar os óculos de Jesus. Precisamos colocar as lentes de Jesus. Meus irmãos, por quê?
Natanael tem essa incredulidade no seu coração. Observe que Natanael não duvidou que Jesus era o Messias. Natanael duvidou que o Messias não poderia vir de uma cidade tão pequena. A Escritura, muitos duvidavam de quem era Jesus. É ele? Será que é ele? Não, é duvidoso, algumas pessoas duvidavam. Mas Natanael, ele não duvida da pessoa de Jesus, ele duvida de onde Jesus veio, da cidade, do vilarejo. O que isso nos ensina? O que isso nos mostra? Natanael era de uma cidade próxima de Nazaré, chamado Canaã da Galileia. Era um vilarejo, poucas pessoas, cidadezinha insignificante. Então Natanael falou assim: não é possível alguém tão especial fazer algo tão grande, algo extraordinário, algo que vai mudar a história, vir de um lugar tão insignificante. Não é possível, isso não cabe na minha cachola. Natanael estava dizendo dessa forma: não é possível, eu não consigo compreender, eu não consigo entender, não é possível isso. Eu sei que vai vir o Messias, mas não é possível alguém tão grande vir de um lugar tão insignificante, tão pequeno. Não é possível. Meus irmãos, a psicologia diz que nós projetamos aspectos nos outros e nem percebemos que quando julgamos alguém ou falamos de alguém, estamos falando de nós mesmos, porque julgamos a partir do que temos dentro de nós. Julgar o outro é atribuir ao outro algo que é seu. Meus irmãos, é isso que estava na mente de Natanael. Natanael, ele era de uma cidade semelhante à qual Jesus vinha. Então ele diz assim: olha, não é possível, porque eu também estou lá nesse mesmo contexto, não é possível, nesse contexto tão insignificante, alguém tão especial, isso aí não é possível, porque havia uma limitação nos olhos, na mente, no coração de Natanael, de não poder enxergar, perceber isso, porque ele estava julgando de onde Jesus via, e era aquilo que estava dentro dele. E eu pergunto a você: quantas vezes nós julgamos as circunstâncias, o outro, a partir daquilo que está dentro do nosso coração? Será que pode vir alguma coisa boa lá do quarto plano? Será que pode vir alguma coisa boa lá do Guaicurus? Será que pode vir uma coisa boa do Alto do Indaiá? Será que pode vir uma coisa boa? Estou tentando lembrar o seu bairro, Jorge, eu não lembro. Será? Será que pode vir uma coisa boa da escola pública? Será que pode vir alguma coisa boa daquele jovem que sempre estudou na escola pública? Muitas vezes nós julgamos dessa forma. E se nós julgamos, também nós somos julgados. Como muitas vezes as pessoas olhou para você, ou às vezes pode até ter falado: mas será que aquilo vai dar alguma coisa de bom? Será que aquela pessoa vai fazer algo tão diferente? E você sabe, meus irmãos, como isso dói no nosso coração. Porque nós somos isso, que está no nosso coração, nós julgamos, falamos assim: puxa, eu sei que Deus vai levantar grandes ministros de louvor no Brasil, grandes profetas, grandes pastores, líderes, pessoas influentes nessa nação, mas muitas vezes há uma incredulidade no nosso coração, e diz assim: puxa, mas será que pode surgir alguém na CB Paz? Será? Era essa a incredulidade de Natanael. Não é possível. Não é possível.
Meus irmãos, mas o interessante é que Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é perfeito. Porque ele viu, percebeu esta área que precisava ser curada, lapidada na vida de Natanael. Jesus, quando eles estão a caminho para ver Jesus, para perceber Jesus, Jesus já lança uma palavra: ali está alguém que eu conheço. Ali está alguém um verdadeiro israelita. Ali está um homem justo, temente. Natanael fica abismado. Natanael fala assim: ué, de onde o Senhor me conhece? De onde? Jesus responde: debaixo do pé da figueira. O The Chosen retrata essa cena. Eu não assisti nenhum capítulo do The Chosen, a única parte que eu assisti foi essa. E ficou marcado na minha memória. Mas o The Chosen retrata essa história. Existem algumas teorias, algumas ideias do que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira. Aqui eu acredito que The Chosen retratou, mostrou, e que olhando as escrituras nós podemos perceber que debaixo da figueira é um lugar onde as pessoas estudavam a palavra de Deus. Era um lugar onde Natanael tinha o tempo a sós com Deus. No The Chosen aparece Natanael debaixo das figueiras, clamando, orando, falando com Deus. Então muito provável, quando Jesus fala assim: Natanael, eu te conheci, eu te vi debaixo do pé daquela figueira, era algo que só Natanael sabia. Era algo que só ele sabia, algo íntimo, pessoal. E Jesus fala assim: eu te conheço, lá debaixo do pé da figueira. Jesus mostrou algo tão especial para Natanael. Jesus não reprimiu Natanael, mas Jesus mostrou: Natanael, essa visão que você está tendo é uma visão limitada, humana. Olha aqui a minha visão, Natanael. Você não crê, Natanael, que eu vim de um pequeno vilarejo. Você não consegue enxergar isso, Natanael, mas eu consegui te enxergar muito antes de você perceber. Deus nos enxerga nos pequenos detalhes. Deus nos enxerga nos pequenos detalhes. Talvez muitas vezes você chorou e só você sabe o motivo do choro. Eu quero dizer para você que Deus te viu. Deus sabe o motivo das suas lágrimas. Talvez algo no seu coração que você não compartilhou nem com o seu cônjuge. Algo tão íntimo. Eu quero dizer para você que Deus viu quando você colocou diante dele. Deus mostrou que ele nos conhece. Deus mostrou para Natanael: Natanael, eu te conheço, cara. Eu conheço o seu passado, o seu presente, o seu futuro. E essa palavra que Deus tem para nós hoje, ele nos conhece de maneira íntima. E esse conhecer nos cura. Quando Deus fala que nos conhece, ele nos cura. Ele sabe as áreas que precisam ser lapidadas. Ele sabe o grau de estigmatismo que você tem. Ele sabe. Ele conhece os detalhes. Por isso que ele está falando assim: olha, Natanael, tudo bem, cara. Sai dessa visão limitada. De não acreditar nisso, cara. Olha a visão que eu quero te dar. Eu quero te colocar os meus óculos, as minhas lentes. E o texto continua dizendo, no verso de número 50. Coloca para nós, Manuel, por favor. O 49 diz assim: então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Terceira verdade: porque você creu, você verá coisas maiores.
Meus irmãos, a nossa visão é limitada. É muito limitada. Talvez você está chorando debaixo de um pé de uma figueira nessa noite. Talvez você está aí com seu coração incrédulo. Talvez você esteja aí chorando, dizendo: olha, cadê Deus? Deus te viu, Deus te vê. E o convite dele nessa noite é que você também o veja. O convite dele é que você o experimente. O convite dele nessa noite é que você tenha experiências profundas com ele. Porque se você tiver, se você crer, coisas maiores você verá. Meus irmãos, nós não conseguimos imaginar daquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos imaginar daquilo que Deus tem para a sua família, para a sua casa. Mas eu quero declarar essa palavra no seu coração. Coisas maiores verás. CB Paz, coisas maiores nós veremos. Nós veremos os céus abertos sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar. Jovens, coisas maiores vocês verão. Crianças, no próximo domingo, coisas maiores eles verão. Pode vir uma coisa boa da CB Paz? Pode sim. Pode sim. Pode vir uma coisa boa de Santa Felicidade? Pode sim. Pode vir alguma coisa boa lá do Canaã? Pode sim. Pode vir uma coisa boa do seu bairro? Pode. Eu gostaria que você colocasse as lentes de Cristo nessa noite. E se você alguma vez julgou, se alguma vez você colocou, falou: não é possível, o meu pequeno grupo está tão pequeno, a minha casa é tão simples, olha, eu não tenho essa habilidade para liderança, eu não sei, olha, eu não consigo. Coisas maiores verás. Coisas maiores nós veremos. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando de um milagre da parte de Deus. E como nós sempre dizemos aqui, como a palavra dele nos garante, ele é especialista em milagres. Salmos 66, verso de número 5. Diz assim: venham e vejam o que Deus tem feito. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito a favor das pessoas. Deus tem feito coisas grandes em favor do teu povo. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito a favor das pessoas. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé neste momento. Eu gostaria de orar com você e por você. Eu gostaria que você saísse dessa noite com essa palavra no seu coração. Que você saia da limitação humana, que você tire a lente humana e coloque a lente de Cristo. Porque ao colocar a lente de Cristo, coisas maiores acontecerão. Coisas grandes e insondáveis você vai ver. Você verá os céus abertos. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e falasse com Deus. Que você começasse a dizer: Deus, eu creio nessa palavra. Deus, eu creio nessa palavra. Não é a palavra de uma pessoa, não é a palavra de um pastor, é a tua palavra, Deus, que diz isso, Pai, que nós podemos e nós queremos e nós veremos coisas maiores, Pai. Ó Deus, o tempo, ó Deus, até que nós estivemos aqui neste culto, ó Deus, foi grande, foi maravilhoso, ó Deus, mas nós queremos ver mais, Pai, nós queremos ver mais coisas maiores.
Ó Deus, o tempo que essa pessoa, Deus, esteve na tua presença, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 30 anos, ó Pai, foi muito bom. Ó Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem mais para essa vida. O Senhor tem mais, ó Deus, para este ministério. Ó Deus, o Senhor tem mais para este pequeno grupo. O Senhor tem mais para essa família. O Senhor tem mais para esse empresário. O Senhor tem mais para essa pessoa, Deus, que se sente, Pai, limitada. O Senhor tem mais. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que os céus se abrirão, ó Deus, sobre, ó Deus, essa paz. Ó Deus, eu quero declarar, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a incredulidade caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que Tu és Senhor, o Rei de Israel, o soberano, o Deus poderoso. Ó Deus, um Deus, ó Pai, que, ó Deus, despedaça todo o ferrolho. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, amado da nossa alma. Ó Deus, aqui nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença. Ó Deus, e muito mais do que estar no espaço, num templo, ó Pai, nós queremos, ó Pai, vivenciar, relacionar com o Senhor. Ó Pai, nós queremos ver os Teus milagres. Ó Deus, nós declaramos isso, ó Pai, sobre a Tua igreja, ó Pai, coisas maiores. Ó Pai, nós declaramos, ó Pai, céu se abrindo sobre essa vida, sobre essa causa, sobre essa necessidade, em o nome do Senhor Jesus, que é poderoso. Ó Deus, eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, coisas maiores, grandes, insondáveis, Pai, para a Tua igreja, para as famílias, para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os adolescentes. Muito mais, muito mais, muito mais. O céu se abrindo, Deus, sobre o Teu povo. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais.